Nesse vídeo, 5 passos para você ler mais e melhor e também descobrir se um deles envolve um Setup Reader RGB. Alô, eu sou o Lucas, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. E se você está pensando que esse é um vídeo sobre o meu verdadeiro Setup RGB para leitura dinâmica otimizada, você... Ler mais. É o tipo de coisa que, honestamente, quem quer consegue. Assim, é fácil falar e tudo mais, claro que tem mil e uma circunstâncias, mas eu vou criar o caso aqui e apresentar, né, os dados para que você saiba que sim, você consegue ler mais e você consegue ler melhor com algum esforço, mas é muito pouco. E, bom, deixa eu começar por mim, né, como eu leio especificamente. Separei aqui algumas tranqueirinhas. Esse aqui é um livro que chama A Partilha do Sensível, do Jacques Rancière, que é um livro que eu estou usando para um outro vídeo, que deve vir daqui umas 2, 3 semanas. Enfim, é um livro muito bom, inclusive um livro de, sei lá, 60 páginas, que se um dia tivermos um clube de leitura, eu gostaria que fossem livros assim, ou capítulos, alguma coisa que a gente garanta que as pessoas vão ler e discutir. Porque eu acho que mais importante do que ler é pensar. Já é um ponto número 1 aqui. Então, para que servem esses post-its? Esse livro aqui tem menos, esse aqui tem todos vermelhos, que são coisas que eu usei para artigo, já apresentei coisa na universidade, em congressos, essas coisas, usando citações daqui, então eu tinha que ter, né, na mão, então eu deixava isso aqui apontado. Tem alguns que eu uso post-it verde para coisas que são referências externas, para eu buscar depois. Post-it amarelo é uma citação a PUD, sabe? É a citação da citação, para saber que nesse livro está citando outra pessoa. Eu já consigo saber, eu quero ver, eu lembro que fulano falou de tal autor. Aí eu vou lá, abro o livro, citação amarela e encontro. Azul eram coisas que eu usaria para textos meus, fora de um circuito acadêmico e tal, que nem chegou a fazer muita diferença, porque hoje em dia eu não faço parte do circuito acadêmico, ainda não faço parte do circuito acadêmico, não vou comemorar nem nada, né? Nunca se sabe. Enfim, aí eu tentei emplacar recentemente a ideia dos fichamentos. Eu criei um caderno para fichamentos, fazer leituras um pouco mais... Não para todos os livros que eu leio, mas, por exemplo, se eu leio um livro de filosofia, eu quero ter fichado o porquê eu li, o como eu li, o que eu extraí, que relações eu fiz, já coloco as citações mais importantes, deixo tudo já preparado para caso eu precise citar em algum texto, alguma coisa do tipo. E fora isso, eu tenho o meu caderno de anotações, que é nesse mesmo formato, eu sempre compro esse mesmo caderno, tem alguns estocados ali, tem uma caneta muito específica também, porque minha letra é horrorosa, eu preciso que escreva rápido, que eu consiga entender. Então, eu acabo escrevendo assim, vai saindo tudo. Então, com essa pontinha fina aqui, eu consigo entender. Enfim, e aí eu vou fazendo uma leitura. Se eu estou fazendo por aqui, eu tenho meu caderno do lado, o caderno normal, faço minhas anotações, termino de ler, às vezes rabisco o livro, deixo algumas coisas assim. Hoje em dia, menos. E se eu estou lendo, por exemplo, no Kindle, que eu não sei onde eu deixei, acho que deve estar lá no quarto. Inclusive, isso é um spoiler do futuro. Bom, acaba que eu marco tudo lá e depois eu faço fichamento, mas eu não tô lendo muitas coisas assim de filosofia e tudo mais esse ano no Kindle. Então, beleza, como é que eu faço essa sistematização e pra que eu faço isso? Porque eu escrevo texto, eu escrevo roteiro, tenho meus livros e coisas acadêmicas, assim, um pouco mais acadêmico que eu faço. E eu gosto de poesia com epígrafe, então eu gosto de ter um trecho de um texto e fazer uma relação a partir dali, então é para isso que eu faço, não acho que você precise fazer, e isso, sinceramente, só atrasa a leitura, mas é muito prazeroso para mim, e esse é o ponto. Leitura, por mais que seja, assim, uma atividade fundamental, não sei o que lá, você não necessariamente precisa ler. Tá, e eu já fiz um vídeo sobre isso, que é esse aqui, né, sobre relacionamento tóxico com a leitura. Talvez valha você ir lá e conhecer os seus direitos como pessoa leitora, mas é importante você notar que o seu gosto muda. E se você se propuser a ler coisas que você realmente não quer, você não vai ler. Tá? Isso é uma coisa que eu demorei a perceber, e eu acho que muito por causa daquele vídeo, por causa do canal, eu percebi que meu gosto realmente não necessariamente mudou, mas eu não tenho mais algumas amarras que eu tinha antes. De, por exemplo, ler gêneros diferentes ao mesmo tempo, e isso, e aquilo, e tudo mais, porque, assim, eu não preciso mais, não tenho várias matérias para as quais eu estou me preparando, eu estou aqui, eu tenho minha vida, tenho as coisas para fazer em casa, tenho meu trabalho,
venho no YouTube, faço os vídeos, tudo tranquilo. Então eu não preciso me preocupar em eu preciso de tantas leituras de poesia, de tantas leituras sobre imagem e cinema e não sei o que, eu não preciso mais disso. Então eu fui descobrindo que assim, por mais que a ordem e a necessidade fossem coisas muito boas para mim fazer ler, porque talvez não, com certeza eu tinha uma relação tóxica com a leitura, como é aquele vídeo que eu falei, não é necessariamente algo que se traduz no restante da vida, né? Eu já não tô mais no momento em que eu preciso ficar me forçando a ler as coisas e eu posso ler por prazer. E é isso que eu sugeriria. Seja sincero ou sincera com você e reconheça o seu gosto. Sei que às vezes você tem a ideia de, poxa, eu sempre tive essa vontade de ler filosofia, ou de ler isso, ou de ler aquilo, mas cara, se você quer ler uma fantasia, se você quer ler ficção científica, eu já mostrei Duna aqui, se você quer ler quadrinho, tem clássicos de todos, com todas as características, com todos esses gêneros, e não é porque eles são clássicos ou deixam de ser que vão ser melhores ou piores. Leia. Isso é importante. Eu já falei em algum outro vídeo e falo de novo. Leia. Isso é o mais importante. E por que isso é o mais importante? Porque uma vez que você está lendo, você cria o hábito de ler, e com o hábito de ler, você não precisa mais, você consegue ousar mais, e isso é muito importante. Agora, eu comecei a ler quando a gente se mudou pra cá, e, bom, faz o quê? 4 ou 5 anos, e eu lia aqui. Beatriz tirou uma foto, vejam só como era esse espécime em seu habitat natural, a gente não tinha nada, a gente não tinha móvel, tinha um banquinho de bateria, e aquela prateleira ali, só que a gente deixava as coisas empilhadas na sala. Enfim, ele ia ali, ele ia no chão, depois a gente ganhou um sofá, e inclusive, muito obrigado, tia. E eu ia no sofá e tal, apoiava a almofada na barriga, e você vai se virando, não tem muito o que fazer. Quem quer, consegue, né? Nesse sentido. Durante a pandemia também você não tem muita opção, você vai se virando. Aí foi melhorando a situação, passou a pandemia, conseguimos umas coisas mais estáveis, foi se assentando e eu criei o meu setup de leitura que está aqui do lado. Tem uma luminária, tem, né, uma cadeira que a gente comprou de mostruário, inclusive muito obrigado Caio e Gi, um casal de amigos meus que foi me buscar na loja lá quando eu comprei o negócio por 50% do preço de mostruário. Fiquei todo feliz, vou ter minha cadeira de leitura, achando que, nossa, ia devorar livros e tudo mais. E sim, realmente, eu comecei a ler mais, facilita a vida, porque eu trabalho no computador, eu não queria ficar lendo na cadeira do computador, eu não queria ficar lá, lendo na sala, porque não é confortável. Enfim, a lombar já estava cobrando e faz diferença. Tem um lugar para ler? Faz diferença. Mas, porém, todavia, entretanto, onde eu mais leio hoje em dia, sendo muito sincero, é na cama, aqui. Isso, uma daquelas almofadas triangulares, um travesseiro, perna esticada e ler. Geralmente com o Kindle, porque a gente não tem um abajur, uma luminária, então podia arrastar uma e colocar lá, mas dá preguiça, sendo sincero. Então, acaba que não precisa de muito para ler, essa é a verdade. Basta você querer e ter um plano e a disciplina mínima de você seguir com esse plano. Aspectos técnicos. Então, uma coisa que é muito comum na leitura é a regressão. Perdeu uma palavra e volta. Sei que minha mãe fala que ela passa muito por isso e perde o parágrafo e volta e tudo mais. Isso tem muitos fatores nisso, tem muita gente de leitura dinâmica que fala sobre isso. Não é o caso aqui, não foque em leitura dinâmica, foque em ler. E tal qual os joguinhos, né, que eu costumo jogar, como esse aqui, XCOM, por exemplo, você tem que tratar a leitura como uma tarefa sem volta. Eu literalmente, né? Eu me explico. Se você perde uma palavra ou viaja na Little Potato, como eu falo, viajou na batatinha, segue em frente. Segue em frente, continua seguindo em frente, continua lendo. Qualquer coisa, se você estiver muito desesperado, estiver muito ansioso com isso, marca a página, mas lê no dia seguinte ou lê depois de terminar o capítulo o que você perdeu. Mas porque se você vai lendo assim, você vai continuando a leitura e progredindo, isso faz com que você, a médio prazo, não vou nem dizer a longo prazo, desenvolva uma atenção um pouco mais rebuscada, porque você sabe que você corre o risco ali subconsciente de perder alguma coisa. Então, isso não precisa estar atrelado à leitura rápida, à leitura dinâmica, a uma leitura que seja muito importante, alguma coisa assim, porque você consegue preencher as lacunas de sentido, e se alguma informação faltar, quando você voltar, você vai, né, ter mais uma relação com o restante. Tem texto teórico falando disso, tem muita gente que falei de leitura dinâmica, coisa de concurso, que fala dessas coisas, que assim, não está errado, mas eu não acho que é o ângulo que a gente devia atacar aqui,
porque eu não quero te ensinar a ler mais rápido, eu só quero, falar sobre a leitura de uma forma honesta com você. E a bem, na verdade, tem um fator que, dentre todos, é o único que eu diria assim que é inegociável, que é uma coisa que não tem como você ler melhor ou ler direito sem levar isso em consideração, pelo menos. Que é uma das coisas mais importantes que você, no século XXI, vai poder fazer para cumprir qualquer propósito que você tiver na sua vida aí e para você prestar atenção em qualquer coisa. Desligue a porcaria do celular. E isso vale para filmes também, viu? Se você perceber que começa a dar aquela ansiedadezinha de olhar pro celular e conferir se alguma coisa aconteceu, se a luzinha vermelha, que você já devia ter desativado, tá acesa, se você não trabalha com emergências médicas ou qualquer coisa do tipo, desliga essa porcaria, sério. Faz toda a diferença. Tem 1001 estudos, pesquisa, saúde mental e notificações de telefone e tudo mais. Desliga quando você vai ler. Se você for ler à noite e tudo mais, tira as notificações, deixa longe. Mas só de estar ligado ele já atrapalha. Então isso aqui vale especificamente, né, para quem não usa o telefone como despertador, mas ou quem vai ler em algum outro momento, alguma outra hora do dia. Desliga o telefone. Desliga o telefone, lê, depois você liga e vê o que você quer ver, ou o que você acha que pode ter acontecido. Isso é muito importante, porque isso é uma coisa que, conforme você fizer, você vai entender a influência que essas notificações têm na sua capacidade de prestar atenção. E isso não sou só eu falando, tá? Isso é, enfim, a dona ciência. Enfim, tá, brincadeiras à parte, sou eu falando, não vou ficar citando 1001 estudos aqui, mas tem. Eu até separei alguns, mas eu não vou botar. Agora, se tudo falhar, tudo, absolutamente tudo, deu errado, você pode sempre, e prepare-se, tá bom? Vão ser palavras muito fortes. Você pode sempre, se tudo falhar, ir à biblioteca. Elas existem ainda. Se você está na universidade, então você devia ir à biblioteca, porque é um espaço importantíssimo para você ter uma organização de estudos, ter uma experiência universitária. Olha o tiozão falando aqui, mas realmente, vá à biblioteca, pega os livros, não necessariamente compre todos, já falamos sobre isso, vai ter um vídeo muito em breve, eu já não sei, eu tô perdido no tempo do YouTube, sobre comprar livros e, bom, a biblioteca tá aí. É de graça, você devia usar. Às vezes, você não vai gostar do livro. E vai acontecer. Muitas vezes. Se você estiver lendo com frequência, vai acontecer com mais frequência. Não que você não possa se forçar a ler um livro, mas uma vez que você se obriga a ler um livro, você não está lendo um livro. Você está cumprindo com um desafio. Então, conheça os seus direitos de pessoa leitora. Eu deixei esse vídeo aqui justamente para isso, para poder me remeter a ele quando eu falar de direitos de leitura. E vida que segue. Tá tudo bem. Não tem problema. De verdade. Você pode não gostar de um livro, você pode chegar na metade de uma série e abandonar, e você pode achar um filme que todo mundo gosta ruim. Então, recapitulando. Se você não está disposta ou disposto a abandonar o TikTok, a não mexer nele e não ter essa meia horinha, sei lá, durante o dia para ler, tudo bem, a vida é sua, mas então faz o mínimo. Separa antes de dormir, coloca lá seu despertador, deixa o telefone sem notificações, longe de você, pega um livrinho, deita na cama e lê até dormir. Lê 20 minutos, cansou, vira e dorme, não tem problema. Nessa besteirinha aí que eu não fazia, eu tinha a mania de ter uma hora para leitura separada e eu vi que não estava dando porque às vezes o meu horário de trabalho tinha que entrar mais cedo ou sair mais tarde, estava me atrapalhando nisso. Então eu falei, bom, vou garantir o básico e fui ler antes de dormir. Nessa brincadeirinha aí, de meia hora, uma hora antes de dormir, eu li uma bibliografia inteira no início do ano. Então, assim, faz diferença. Por mais que eu seja formado em letras, a matemática não mente. Então, uma breve continha para vocês aqui. Pegar uma média até para baixo. Se em uma hora você lê 30 páginas, que é metade até do estipulado, né, de ler uma página por minuto, então, uma hora, 30 páginas. Se você lê uma hora de segunda a sexta, uma hora por dia de segunda a sexta, você vai ler por semana 150 páginas.
Um ano tem 52 semanas. Então, você vai ler nessa brincadeira, de uma horinha, você conseguiu ler 30 páginas por dia, segunda a sexta, não estou nem contando o final de semana, você pode diluir algumas páginas no seu final de semana se você conseguir, você vai ler 7.800 páginas num ano, que dá uma média ali de 200 páginas por livro, 40 livros, pelo menos. 40 livros, fazendo o mínimo. E tem gente que ri quando a gente fala de dogma e disciplina e tudo mais, porque, assim, eu tenho um lema, que é um lema bem ridículo, inclusive, mas é, no mínimo, o mínimo. E aí você, né, determina o que é relevante para você, o que é imprescindível na sua vida, lembrando que você precisa ser realista com você. Você precisa reconhecer quem você é, reconhecer as suas limitações, assim, que não vão ser resolvidas lendo 30 minutos. E, bom, entender os seus gostos também. Por mais que você queira ser alguém que você ainda não é, se você não vai ter a determinação de realmente vencer o desafio e tudo mais, não tem problema. Seja você, passou um carro, leia o que você quer, leia o que você gosta e vá melhorando. 1 ano, 2 anos nessa, você já vai ter lido 80 livros, seu gosto já pode ter mudado, ter ficado mais rebuscado, você pode estar buscando algumas outras coisas que você considerava irreais antes, ou até distantes antes disso. E aquele livro de filosofia que você, meu Deus, eu sempre quis ler Schopenhauer, vai estar acessível ali. Tem a linguagem, tudo mais, seu vocabulário já vai estar mais enriquecido, sua disciplina de leitura, sua estamina para ler vai estar mais desenvolvida. E passou uma moto e você vai poder seguir em frente. Bom, hoje está um dia difícil aqui, eu já fiz um vídeo, inclusive falando do feito é melhor que perfeito, e eu não vou deixar de gravar se tiver furadeira, cachorro chorando, tadinhos, tem uns doguinhos chorando no vizinho aqui, então não sei o que aconteceu, acho que é no prédio do lado, enfim, tem que gravar. E só recapitulando um negocinho sobre estamina de leitura e fôlego de leitura, muitos anos atrás, acho que 7, 8 anos atrás, eu tava me sentindo muito ignorante, eu tinha entrado na faculdade me sentindo muito ignorante, que eu não sabia nada de história. Eu tinha um colega que ele tinha cursado história, não chegou a terminar, eu tenho um primo que é doutor em história e dá aula na universidade e tudo mais, e eu encontrei esse meu primo na rua e falei assim, Bruno, eu quero aprender história, eu não quero ser ignorante. Esse livro é bom? Aí ele falou, pô Lucas, esse livro aí é de um jornalista, lê esse aqui. Aí eu fui lá, peraí, deixa eu pegar. Aí eu fui lá e tá aqui, ó, momento blogueirinha, Brasil, uma biografia. Ele me recomendou, eu fui lá, comprei, calhamaço gigantesco, página grande, letrinha pequena. Quando eu entrei de férias, eu tinha acho que 2 semanas de férias, eu falei assim, eu preciso ler mais, eu preciso saber a história do Brasil. O que eu fiz? Eu separei todas as tardes dos dias de semana das minhas férias. Era período quase de trabalho mesmo, né? Porque eu não trabalhava, então eu tava me sentindo... Preciso, fazer uso desse privilégio. Eu preciso... Meu Deus do céu, não posso ser um vagabundo que entrou na faculdade. Enfim, várias coisas de ficar se cobrando, né? E aí... Eu lia 4 horas, período da tarde. Todo segunda a sexta, esse livro aqui. Pra terminar de ler e saber alguma coisa. Vocês podem ver que esse aqui não tem nem sisteminha de citação e tal, porque não tinha formalizado a coisa toda. Mas enfim, legal, né? Aprendi História do Brasil. Não posso dizer que eu sou um especialista em História do Brasil, mas foi um exercício de fôlego muito bom, porque na época eu não lia com tanto fôlego mesmo. Eu não lia 4 horas consecutivas, 3 horas consecutivas e por aí vai. Então isso me ajudou bastante, no futuro a ler mais e ler livros maiores ou livros mais densos e tudo mais. Então, foi interessante. Não acho que você precise fazer isso, não acho que você deva fazer isso, mas, enfim, era um momento muito específico na minha vida. Eu também já falei, não lembro em qual vídeo, talvez seja nesse que eu já citei umas 3 vezes nesse vídeo do Feito é Melhor que Perfeito, sobre como às vezes eu sou movido à revolta, E eu tava revoltado com o fato de que, tô numa situação muito confortável, eu não tenho conta pra pagar, eu não vou ficar em casa à tarde vendo série, estudando aqui na faculdade, eu tenho que fazer o a mais ali, eu tenho que fazer valer. Então eu acordava de manhã, estudava latim sozinho, porque assim, enfim, as coisas. Cada um com seus motivos, cada um com suas motivações. Não que isso me sirva de alguma coisa hoje, mas, bom, se serve de alguma coisa, serve para dizer que, sendo realista com você, com seus sonhos, com a pessoa que você quer ser, estabelecendo esse mínimo,
Esse mínimo mesmo, assim, pô, eu quero ler um livro por mês. Um livro por mês já é mais do que quase todos os brasileiros que estão aqui. Então, que estão aqui nesse Brasil, né? Enfim, cara, seja sincero com você, seja realista, escolha coisas que você quer ler, que você gostaria de ler, mas que gostaria de ler no momento presente, não é tipo, eu tenho muita curiosidade de ler sobre esse livro, eu quero muito ler Schopenhauer, mas eu não conheço termos específicos, eu não sei o que é a raiz quádrupla do princípio de razão suficiente, que você teoricamente precisaria saber para ler O Mundo como Verdade e Representação. Então, pô, dá uma segurada. Espera uns anos, depois você lê Raiz Quádrupla, depois você vai ler Mundo com Vontade de Representação, depois você lê o tomo 2, que é maior que o tomo 1, que eu não li até hoje também. Então, assim, não é uma corrida, a vida não é uma corrida. Torna o que você quer tornar inegociável e parte pro abraço. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com 2 amigas ou 2 amigos que já não leem mais tanto ou que abandonaram recentemente o hábito da leitura e às 2 horas da manhã estão no Zap mandando figurinhas. Bom, o vídeo sobre relacionamento tóxico com a leitura está aqui. É um dos primeiros vídeos do canal, então dá um descontinho, vai, por favor. Tava pegando a mãe ainda. Bom, e se você não sabe, eu sou o Lucas e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!